Olá, pessoal. Tudo bem? De volta aqui com o Ana Conecta Podcast, episódio 9. Um episódio incrível para a gente falar aqui sobre a humanização das organizações. E eu tenho o prazer de conversar aqui com nada mais, nada menos do que Éder Monteiro, um grande amigo, um grande profissional. Temos aí uma história longa, né, profissional, uma jornada, e a gente vai trazer um pouco dessa jornada para cá. Vem com a gente. Éder, que prazer! Que prazer! Obrigado pelo convite. Uma honra. Que encontro! A gente já se conecta aí em vários outros projetos. E esse episódio ele começou a ser desenhado em 2024, né? De finalzinho do ano, né? Que bom que as agendas agora, né? Verdade. Conciliaram, muito feliz. Verdade. Apresentando aqui o Éder. Éder é diretor de RH para a América Latina na MasterSense. Uma novidade, ele vai contar um pouco. Vice-presidente da APSA, Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos. É também um TEDx Organizer, né? Tem bastante experiência nesse campo. E mentor em soft skills e liderança. Com mais de 2 décadas de experiência, a gente se encontrou em bons anos daí dentro. A barba tá ficando branca. Ele é referência na construção de culturas organizacionais saudáveis e na formação de líderes comprometidos com um futuro mais humano e sustentável. E é nessa humanização que a gente vai se ater um pouquinho aqui. Vem com a gente. Éder, queria te ouvir. Essa chegada, esse 2025, conectando com essa jornada do Éder e esses movimentos em transição de carreira, né, Éder? Em movimentos de carreira. Conta um pouquinho pra gente. Antes de tudo, obrigado de novo pelo convite, uma honra fazer parte desse teu projeto e falar de coisa boa, né? Falar sobre humanização das organizações é profundo e complexo ao mesmo tempo, com certeza. Mas deveria ser simples. Com certeza. Deveria ser mais simples do que é hoje na prática, né? Mas as credenciais que você passou aí, eu sempre que tenho oportunidade de conversar e de me apresentar em qualquer tipo de fórum que seja, em que as minhas credenciais elas são ditas, eu sempre digo que elas não vêm à frente das maiores credenciais, que é o Éder, pai do Miguel, pai do Theo, casado com a Marcela, que são pilares da minha vida e que a partir desses pilares é que eu toco o restante, né? Então, isso tem muito a ver com quem eu sou também dentro das organizações. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando, de humanizar as organizações. Porque no fim do dia, somos seres, indivíduos únicos que têm as suas vidas, aquela coisa separa o profissional do pessoal, né? Lembra disso, Éder? Clássico, né? Clássico durante muitos anos e felizmente hoje acho que já existe um nível de consciência muito maior nesse sentido. Sim. E de saber que a gente é único. Integral. E não se separa. É claro que a gente consegue e deve ter papéis sociais, as chamadas máscaras sociais, sim, né? Máscara no bom sentido. Você não é, no seu trabalho, a mesma pessoa que você era no churrasco da família, né? Em termos de, muitas vezes, de comportamento, de atitudes. Postura, mas a essência, ela não muda, os valores, eles não mudam, as prioridades, elas não mudam, ou não deveriam mudar. Precisam ser o seu eixo. Precisam ser o eixo, né? E daí a integralidade do indivíduo, né? Perfeito. Então eu chego nesse ponto, eu chego no ano 2025 com muita mudança, em vários sentidos, mudança profissional, que leva a uma consequente mudança de vida também. Claro. Eu venho de algumas experiências dentro do mundo de RH, né? Você falou aí de 2 décadas, eu me senti mais velho, inclusive. Mas... experiente, Éder. Eu já atuei em indústrias diferentes, né? Já atuei no mercado de telecom. A gente estava falando aqui da Intelig, né? Que foi a minha primeira escola e temos grandes amigos em comum, sim, que são dessa época. Fui para o setor elétrico, né, energia, voltei para a telecom, depois fui para a indústria farmacêutica, onde eu fiquei por quase 9 anos. E recentemente fiz um movimento para uma outra indústria também, que é uma indústria voltada para o segmento de alimentos e bebidas. São segmentos distintos, indústrias distintas, mas que no fundo, né, tem pessoas por trás, e aí esse é o grande barato de trabalhar com RH, porque onde tem gente, a gente pode atuar, né? Onde tem relação humana, a gente pode atuar, e isso independe da indústria, basta ter gente ali trabalhando, né?
Então eu fiz um movimento para uma empresa nova, você citou a MasterSense, uma empresa apaixonante, porque tem uma orientação para pessoas muito forte, tem uma cultura muito sólida de pessoas, e o meu papel chegando nessa organização, no ponto onde ela está, é fortalecer cada vez mais essa cultura e dar robustez para os processos de RH, fazendo com que, tanto no Brasil quanto nos outros países da América Latina onde a gente opera, a gente possa também fazer com que a organização cresça sem perder esse drive, esse direcionamento, que é cuidar de gente de forma genuína e fazer com que as pessoas estejam ali trabalhando num ambiente que faça sentido para elas, seja do ponto de vista de desenvolvimento, mas também de poder contribuir, né, com as suas próprias carreiras dentro desse contexto, né? É um movimento que me faz sair do Rio, o que é também algo novo, né? A minha carreira inteira foi no Rio, nessas empresas onde eu trabalhei, e hoje eu estou trabalhando no interior de São Paulo. Então tenho dividido meu tempo aí entre interior de São Paulo e Rio, ficando um pouquinho lá, um pouquinho cá. Felizmente, mais tempo aqui no Rio com a família, por enquanto. Bacana. Né, tenho conseguido conciliar isso. E planejando, né, uma transição aí também de vida para família também ficar perto e a gente conseguir aí estar juntos, né? Isso é muito então, bom. É um pouco do movimento aí de 2025, com muitas novidades. E eu gosto muito eu vou destacar um ponto da tua fala, que é como você abriu aqui a tua apresentação. Eu gosto muito. E tem muito sentido quando a gente está num contexto de humanização para dentro das empresas ainda mais, né? É como você se apresenta, o nome dos seus filhos, o esposo, o marido da Marcela. Isso, para mim, traduz muito um Éder que eu conheci, vou compartilhar aqui com a nossa audiência. Há um tempo, era 2009, por ali, 2010, já faz um tempinho. E eu conheci o Éder em plena ação, mas uma ação que me surpreendeu muito. Eu participava de um processo de seleção interno, numa grande empresa em que trabalhamos, uma empresa de telecomunicações, né, Éder? E ali era um processo de seleção para uma posição de senior manager. E o Éder foi o gestor, coordenou todo o processo, né, Éder? E quando o processo finalizou e eu fui aprovada no processo, eu recebi uma visita pessoal do Éder. A empresa tinha blocos relativamente distantes, né, Éder? E o Éder fez uma caminhada do bloco onde ele estava, que era um bloco um pouquinho distante de onde o meu bloco ficava, de tecnologia, e ele abriu uma agenda para dizer o seguinte: eu vim aqui parabenizar você por esse movimento, por esse processo de seleção, como foi a sua participação, deu destaque dos meus pontos de força do processo e me desejou sucesso, olhando no olho. Eu achei aquilo surpreendente. Já vivendo alguns anos, né, ali para trás de história profissional, aquilo foi realmente um ponto que me marcou. E eu sempre que volto, passamos um tempo trabalhando ali como o Éder sendo o nosso apoio, né? Você estava como gerente da estrutura de RH, né, Éder? Passamos um tempo ali como parceiros ali, mas depois que a vida seguiu e nos encontramos fora da empresa, eu sempre volto nesse ponto, porque ele marcou. E é sobre isso, né, Éder, a humanização que a gente traz aqui na nossa conversa, no nosso eixo, é sobre como essa liderança, ainda olhando com um pouco mais de atenção, carinho para quem é RH, porque a gente sabe que são ali desafios enormes de uma gestão de todas essas pessoas, como você falou aqui, né, uma frase, das próprias carreiras, os próprios movimentos, como elas estão desempenhando, como elas estão se sentindo. É um grande desafio se a gente for olhar com um pouco mais de empatia para esse mundo de RH. Eu tive uma experiência em uma empresa de RH recentemente que foi assim espetacular. Eu, sendo tecnóloga de uma vida, colocando lentes de pessoas, né, trabalhando com o enfoque do RH.
é realmente uma outra perspectiva. Então, eu aprendi muito nesse contexto. Então, eu volto para você exatamente esse ponto, já fugindo totalmente do nosso roteiro, como a gente já imaginava que ia acontecer. Como é que esse profissional de RH, Éder, esse executivo de RH, vou trazer muito o seu papel hoje, né? Como é que ele se posiciona hoje? Como é que ele cria estratégias para ter tanto a própria equipe ali junto, quanto levar esse processo de humanização para toda uma organização? Quando a gente fala de um âmbito Latam, onde você está inserido agora, e passado por outros âmbitos também de multinacionais por onde você passou, como que se dá esse processo? Como que você enxerga que são caminhos mais, não sei se a gente pode dizer práticos, entende? Mas como que é a tua visão sobre isso? Acima de tudo, Ana, não existe espaço, na minha opinião, hoje, para um RH atuar sem conhecer do negócio. Não basta conhecer da dinâmica de pessoas, das relações comportamentais, da gestão de conflito, dos processos de RH, se você não entender do negócio. Porque o grande valor, na verdade, ele está em fazer com que aquilo que você desenha sobre a estratégia de RH se conecte com a necessidade do negócio. Perfeito. A gente fala há muitos anos já sobre o RH estratégico, né? Já virou até eu já ia pontuar sobre isso. Um chavão aí, mas no fim das contas, o que mais é relevante nessa história é você, com o olhar de RH, poder ter, acima de tudo, uma leitura do negócio. E isso faz com que, no meu papel, por exemplo, um papel um pouco mais executivo, eu tenha que ser uma pessoa muito curiosa. E essa, felizmente, é uma característica que eu tenho de curiosidade. Sim, sim. Então, eu brinco lá com o time, né, que tô tocando recentemente, com as pessoas da nova empresa. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui de uma criança de 5 anos. Perfeito. Que pode ser óbvia para quem está há muito tempo lidando com aquele assunto, mas para mim, que estou chegando agora, é fundamental entender a dinâmica, né? Então, eu quero saber pormenores que, para quem está olhando de fora, não tem nada a ver com RH. A minha curiosidade é sobre o negócio, sobre como é que essa empresa ganha dinheiro. Como é que, né, quais são as barreiras comerciais, quais são os desafios de mercado. Porque você vai começando desse olhar e aí você vai voltando para o teu papel de RH. Sim. E vai entendendo, tá. Então, quando a gente está falando de, por exemplo, revisitar uma organização, uma estrutura organizacional, ou fazer um movimento de adicionar um headcount aqui, um outro ali, você precisa entender onde é que isso vai impactar e por que isso faz sentido, né? Então, acho que, acima de tudo, é ter a leitura do negócio, né? Ter a leitura do negócio entendendo exatamente como essa empresa funciona. E aí, a partir disso, eu acho que tem um lado de RH que ele precisa ser muito presente, que é a escutativa. Bacana. E eu tenho investido nos meus primeiros meses dentro de uma nova organização, ouvindo muitas pessoas. Então, eu cheguei e obviamente, eu não chego num lugar provocando, né, mudanças e transformações, implementando coisas. Eu primeiro preciso ouvir. Eu primeiro preciso entender que empresa é essa, que cultura é essa, que eu comecei a descobrir ali naquele processo seletivo e tal, nas primeiras conversas, mas eu preciso entender onde é que de fato o calo aperta, quais são os valores reais na prática. É como ler o manual de um equipamento novo. Operar um equipamento novo complexo, perfeito, sem estudá-lo minimamente antes, você corre o risco de fazer besteira. Perfeito, perfeito. Então eu estou dedicando tempo para ler o manual. E parte dessa leitura de manual vem muito da escuta, de ouvir as pessoas, né, de forma genuína, com olho no olho, entendendo, né, as dores, entendendo as fortalezas, né, como é que elas enxergam aquele ambiente, né, o que do meu lado também, como RH, eu posso contribuir. Sim. Né, e aí você vai formando um diagnóstico amplo nesse sentido, para que, como um próximo passo, você consiga efetivamente atuar
naquilo que é mais importante para o momento e criar planos que são mais de médio e longo prazo para coisas que são importantes, mas que levam tempo para acomodar dentro de qualquer organização, né? Então essa é uma fase aí inicial que é importante. Essencial, né? E eu acho bem interessante aqui, vou destacar essa estratégia, essa forma, né, que o Éder traz. Está chegando numa empresa, assumindo uma posição de alto impacto, né, com um olhar sobre uma estrutura América Latina, e ele traz aqui pontos muito importantes que eu diria, destacaria, né? Entender, conhecer, não chega fazendo aquele barulho em si, mas começa a ativar a escuta ativa, né? Abre esse canal, né? Abre esse canal para entender o quê? Um pouco mais da cultura e traduzir isso, sim, de uma forma estratégica para aquilo que você pode. É porque a gente construir com a tua equipe, com as pessoas, seus pares, todo mundo, né? A gente tem uma tendência natural, Ana, de quando você está chegando em um ambiente novo, seja numa nova empresa ou num novo trabalho onde as pessoas ainda não te conhecem, a tendência natural é de querer mostrar serviço, né? De querer fazer e acontecer para justificar o porquê de você estar ali. Sim. Mas acho que com a maturidade também a gente vai aprendendo a manejar um pouco melhor isso, né? A segurar um pouco essa ansiedade de querer fazer mudanças, implementações, né? Acho que essa paciência, e claro que você também precisa ter uma cautela e uma certa habilidade para também fazer a leitura dos seus stakeholders ali, entendendo, bom, qual é o senso de urgência, às vezes, da organização, porque às vezes você chega num papel em que existe um senso de urgência grande para determinada situação e que você tem que também saber que, bom, aqui eu não vou ter tanto tempo para diagnosticar ou para fazer essa leitura de manual. Eu preciso acelerar um pouco mais o olhar. E aí de novo, acho que a maturidade também, o tempo vai te trazendo um pouco dessa sensibilidade. E até a saída desse teu diagnóstico também, né? Eu entendo que, ativa a escutativa e ela se transporta, inclusive, para os seus stakeholders, para os seus pares, para os seus gestores, né? Pessoas para entender exatamente o tom. O tom aqui eu tenho algo que eu posso trabalhar aqui em termos de médio prazo, mas tem algo aqui que eu preciso criar agora. Sim. E isso vai ser requisito. Isso é natural. Isso faz parte das dinâmicas do trabalho, né? Sem dúvida. E aí, pegando esse gancho das dinâmicas atuais, eu vou explorar um pouco o contexto fora das empresas, né? O mercado, os movimentos do mercado. 2025, um ano que está sendo aí identificado por especialistas, analistas, como um ano complexo. E vou requisitar aqui um Éder que acabou de assumir uma vice-presidência de uma estrutura, né, que representa profissionais de RH. Então, eu tenho conversado com muitas pessoas de RH e tenho conversado com muitas pessoas também que estão buscando movimentos de carreira. E é perceptível essa complexidade do mercado atual, né? Então, olhando para o mercado atual, com todo esse cenário, Éder, de retração em cenários de investimento, porque tem elevação de taxa de juros, um efeito que vem aí desde um mundo em guerra, que tem cenários de guerra em alguns lugares do mundo, já algumas políticas comerciais adotadas pelos Estados Unidos no início do ano, que também já vem provocando ondas de bastante impacto em muitas decisões. A pergunta é muito no seguinte sentido: você olhando até para o movimento de entrada teu numa grande empresa agora, mas também para o mercado como um todo, para esse 2025, você está enxergando esse momento como um momento de mudanças grandes, até freios nas estratégias, né, nos investimentos, por conta de todos esses fatores? Você enxerga isso como um movimento temporário? Você entende que isso vai levar a um 2025 um pouco mais,
pé no freio, conservador, em termos de grandes movimentos, grandes investimentos que sejam necessários, estavam sendo pensados para esse ano. Queria te ouvir um pouco com essa visão. Não é que eu esteja acionando a sua bola de cristal, não, mas é da tua experiência, do teu olhar e da tua curiosidade, né? Você falou aqui que é uma pessoa curiosa e eu vejo o quanto você está o tempo inteiro trocando, pesquisando e falando com muitos interlocutores de diversos... E isso, para mim, são fontes onde eu bebo. Você sabe disso, que a gente está sempre trocando. Qual é o teu olhar para esse ano de 2025 em relação a crescimento, expansão, que é o que a gente deseja para todo mundo, para todos os mercados, todas as empresas? É um ano complexo do ponto de vista geopolítico, né? A gente está vendo aí o tempo inteiro. É um ano complexo no Brasil também, em função de como é que a gente está hoje posicionado economicamente. Perfeito. Mas eu acho que, no fundo, tem espaço para todo mundo, né? E as empresas são muito distintas entre si. Então, as próprias culturas. As culturas são distintas, os negócios são distintos. Então, pode ser que dentro de um determinado mercado, dentro de um determinado segmento, esse ano esteja sendo um ano muito tenso. Desafiador. De retração, desafiador. De pisar no freio, de segurar aquilo que poderia ser um investimento que já estava no planejamento de orçamento. Pode ser que para outras, esse cenário exatamente seja um cenário de oportunidade. De facilitar. Né? É aquela história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Outros vendem lenço, exato. Ou aquela situação quando a gente vê o trânsito parado, tem sempre já alguém vendendo alguma coisa. Só chover, aparece guarda-chuva do nada. Incrível, incrível. Capinha de chuva, sempre tem oportunidade em qualquer cenário. E na minha visão, sempre vai ser temporário. São momentos, ciclos. E a gente está habituado com isso, né? Quando a gente chega nessa fase aí de mais de 20 anos de carreira, você já viu que são picos e vales o tempo inteiro. E consegue até definir padrões, enxergar esses padrões. São picos e vales o tempo inteiro. Às vezes vales inesperados, como que a gente viu em 2020, né? Algo que a nossa geração nunca tinha vivido, experimentado. Mas que, ok, já passou, ainda tem sequela aqui ou ali, mas, né, estamos vivendo, né, seguimos a vida. Então eu vejo isso, assim, Ana. Acho que primeiro tem oportunidade para todo mundo. Acho que as empresas precisam ter consciência dos seus movimentos em função do seu segmento, da sua indústria e onde é que ela pode avançar, em que momento ela precisa ter cautela. E é temporário. Daqui a pouco as coisas vão se acomodando, aí vão subir, daqui a pouco vem um outro problema, uma outra crise, e é isso. E a vida vai seguindo assim. Bacana. E eu faço essa conexão de pensamento com uma também mudança que a gente acabou observando no início do ano, pelo próprio governo americano, né, de propor o final dos programas de diversidade, equidade e inclusão, né, nas empresas, né, chegou a colocar isso como uma proposição. E isso acabou, estamos agora em abril, e isso acabou fazendo um grande debate, onde temos uma polarização muito grande, extremos, né, Éder? E é por isso, como a gente está aqui falando de um cenário humanizado do trabalho, eu gostaria de ouvir de você o seguinte: ainda temos muitas pessoas conversando sobre a importância de um programa de diversidade e inclusão, e até vozes mesmo de decisores olhando para... Não, esse é o momento de focar mais em outras estratégias, outras iniciativas nesse momento, e guardar um pouco esse tema da diversidade e inclusão. Eu vou colocar isso num tom mais de humanização. Como é que a gente, com esse cenário complexo do ano de 2025 que a gente está, né, passando, a gente pode, numa ótica de RH, numa perspectiva de RH, apoiar as decisões, apoiar os pensamentos da empresa como um todo na direção de um equilíbrio,
Qual seria uma forma que você enxerga, de repente, a sua forma, né, Éder, porque esse desafio acaba sendo vivido por todos, né, de fazer um equilíbrio entre, ok, não podemos deixar esses programas numa situação estratégica, onde eu tenho aqui que fazer aportes, investimentos, enfim, que poderiam estar sendo direcionados nesse momento para outra coisa, mas ao mesmo tempo eu não posso abrir mão de tudo que já foi conquistado aqui, porque já conseguimos grandes progressos em termos de mundo do trabalho, né? É um desafio. Me conta um pouco da tua visão. Um desafio grande. Acho que, de certa forma, é um retrocesso sobre aquilo que vem sendo construído ao longo dos últimos anos, recentes, né? Mas, ao mesmo tempo, é também um momento oportuno para repensar a forma como as organizações estavam tratando esse tema. Por que, na minha opinião, esse tema ficou polêmico? Porque muitas empresas começaram a utilizar essa pauta muito mais para propaganda do que de forma genuína, acreditando que, ok, entendemos que diversidade é um negócio importante e que a gente tem esse papel social e que dentro das organizações essa diversidade, inclusive, pode ser um valor, né? Ela pode contribuir para um ambiente talvez de mais inovação, sim, de mais troca, de perspectivas diferentes. E aí, o que eu vejo hoje é que, assim, aquelas empresas que, durante os últimos anos, trouxeram essa pauta como uma forma de se projetar no mercado como uma empresa cool e super preocupada com temas de diversidade, mas que, no fundo, era mais espuma e propaganda e campanha do que qualquer outra coisa. Essas empresas, na hora que alguém levanta a mão falando assim, vamos parar com isso, elas, tá bom, então, ok. Entendi. Porque não tá mais no hype, não é mais agora a tendência agora é, então vamos na tendência, porque é a tendência que me projeta, que me faz também direcionar a forma como eu me comunico com o meu público, especialmente empresas que são empresas de produto, né, que atinge uma camada muito grande da população. Agora, aquelas que sempre trabalharam de maneira genuína, acreditando no valor real desse tema, essa pluralidade, sem querer usar isso para lacração, como a gente fala, né? Porque acreditam que de fato isso é importante, essas empresas elas continuam com essa agenda e acho que agora elas têm uma oportunidade ainda maior de serem valorizadas como uma empresa que não navega nas ondas. Bacana, né? bacana. Isso aqui é algo que a gente Ótimo acredita. Ponto. É algo que a gente acredita, faz parte da nossa essência, da nossa cultura, independente se isso está na moda ou não, a gente vai conduzir isso. A gente segue. Como a gente tem algumas falas de alguns líderes nessa direção. Não, a gente segue a nossa pauta, a nossa agenda. A nossa agenda, ela já vem avançando e a gente quer mais. Né? Inclusive, eu acompanho algumas falas e vou acompanhando também os movimentos para dentro, para ver o quanto isso se reverbera para dentro da cultura. E aí vem um pensamento a seguir que fala muito sobre essas empresas que usam essa forma, né? Essas tendências só para se projetarem, elas têm um risco maior de perda de talentos no curto, no médio prazo. Inclusive, a gente está acompanhando de perto aí o grande movimento e o grande impacto da geração Z chegando no mercado de trabalho, né? E passando pouco tempo. E tem um grande ponto de interrogação de muitas esferas dentro das próprias empresas, se perguntando por que a geração Z vai embora tão cedo. Vai embora com 1 mês, 2 meses, porque não se conectou. Sim. Essa pergunta ela é muito nessa direção. Fica mais difícil atrair e reter talentos, sendo uma empresa que quer apenas tratar esse tipo de assunto como um assunto que conecta direto com a humanização das relações dentro do mundo do trabalho. Se ela adota só essa postura de, não, é uma tendência, é hype ser diverso e inclusivo, então eu estou aqui. Estou divulgando direto. Fica mais difícil atrair e reter talentos quando isso é percebido dentro e fora da empresa? Eu acho que
As pessoas, primeiro que muitas vezes a gente subestima a inteligência das pessoas, né? Em achar que aquilo que eu comunico, se eu tô no hype, se eu crio toda uma embalagem bonita, que todo mundo vai cair nesse conto, né? As pessoas são inteligentes e as pessoas quando entram numa organização atraídas eventualmente por algum tipo de símbolo cultural, valor, e elas percebem que não há consistência naquilo, saem fora. Principalmente a geração Z, né? as mais jovens. Que tem menos compromisso com esse vínculo, né? Então, elas procuram, acima de tudo, consistência nas ações. Bacana. E acho que isso talvez seja o principal ponto nessa pauta, que é o que falta, é consistência. Na medida em que você não tem consistência nas ações, e que você vai mudando conforme a onda, conforme a maré, por exemplo, eu sou uma pessoa que acredito muito no tema de sei lá, saúde nas organizações. Perfeito. Para mim isso é um tema importantíssimo. Você não vai me ver daqui a 2 anos dizendo o seguinte, então eu acho que esse tema não é tão relevante agora. Não, ele é relevante, ponto. E vai ser independente de qualquer coisa. Agora, eu não posso criar processos e práticas colocando relevância para um assunto, dizendo que esse assunto é importante, e daqui a pouco, porque ele não está mais tão no hype, eu meio que coloco ele num segundo plano porque ele perdeu a relevância. Falta consistência. E aí, se falta consistência, as pessoas ficam... A cultura não tem uma forma, né? Ela fica ali à mercê do que vai acontecendo no ambiente externo. Perfeito. E quem tá dentro saca isso. Sente isso. Lógico. Percebe isso. Lógico. E aí são escolhas, né, Éder? São escolhas, sempre serão escolhas, né? Exato. A gente sabe que são escolhas muitas vezes difíceis, até por conta de todo esse macro cenário que a gente tem. Mas são escolhas e as pessoas eu começo a perceber, eu começo a estudar um pouco mais o movimento que atrai o interesse de pessoas por organizações e os seus valores que são apresentados, mas também o interesse das pessoas em se manterem e crescerem nessa organização. Eu gosto desse assunto, é uma área que eu venho tentando entender, até conversando com as pessoas mesmo. E, sabe, trazendo um pouco de corpo para isso, né? Por que você gostaria de entrar nessa empresa? Poxa, porque ela me transmite uma verdade quando fala que é uma empresa que cuida da sustentabilidade social e ambiental, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Então, eu me conecto com isso. E eu estou vendo na prática, porque eu conversei com pessoas que eu conheço que trabalham lá. Então, eu miro essa empresa como uma empresa-alvo para a minha carreira. Entende? Há uma conexão com o valor que a empresa gera. O contrário também é verdadeiro. Pessoas que, eu entrei, mas me decepcionei porque eu entendi que não era, o discurso é diferente da prática. Então, eu estou realmente buscando um outro movimento para uma empresa que gere esse tipo de valor que eu quero encontrar. Isso. Também a gente está vivendo, eu vejo muito novos tempos em que pessoas também estão buscando trabalho mais conectados ainda com propósito, com mais sentido, né? Com valor, que reverbera dentro de si, né? E aí, puxando até a próxima pergunta, um evento recente, o SXSW, agora do início do ano, reverberou uma mensagem de preocupação e atenção sobre a solidão corporativa. Um contexto de entender como é que esse mundo corporativo muitas das vezes faz as pessoas se sentirem solitárias, né? E aí solidão é uma dimensão, atributo que a gente pode pensar, porque tem outros sentimentos também que a gente sabe. Às vezes eu estou muito empolgado, mas eu posso também estar insatisfeito, eu posso estar me sentindo temeroso, enfim, diversas formas de interpretar o ritmo, né, do trabalho. E aí a gente está aqui prestes a entrar em maio com uma nova mudança na lei
de segurança do trabalho, que inclui riscos psicossociais. Já falei isso aqui até em episódios anteriores com algumas pessoas. Eu queria o teu olhar sobre isso. Você está em lugares interessantes, tanto como liderança de RH, quanto como liderança de associação que representa profissionais de RH. O movimento da lei buscando um olhar um pouco mais próximo do monitoramento da saúde mental no trabalho, Éder. E isso se conecta muito com a humanização nas relações e nas organizações. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Quanto você percebe que as empresas estão se preparando para esse novo momento, entende? Para esse novo conjunto de regras, fiscalizações que vem aí, começam a partir de maio, né? Para monitorar, as pessoas estão tendo dentro dos seus ambientes de trabalho situações que são mais equilibradas, entendeu? Mais humanizadas. Sim. Queria te ouvir sobre isso. Acho até, Ana, que teve uma atualização nesse tema de uma prorrogação do prazo. Que era maio, né? Que era maio e me parece, não tenho 100% certeza. Eu vou pesquisar e aqui a gente agora, já inclui aqui. Coisa de ontem, anteontem, de que foi prorrogado em 1 ano. Em 1 ano. Para que as empresas tenham mais tempo para se adaptarem. É natural até esse tempo regulamentar. Sim, a gente sabe, a gente trabalha em ambientes regulados. Aconteceu na época do e-social também, da implementação, enfim. Eu vejo da seguinte forma. Você considera um marco esse momento? Eu considero um marco. Marco importante? Eu considero um marco, principalmente por conta de termos muitas empresas que só se movimentam quando aperta no bolso. Perfeito. Ou quando tem algum risco de fiscalização. Risco regulatório. O que está na regra da NR1 e o que tem sido colocado ali como uma nova norma para esse mapeamento e ações sobre riscos psicossociais, eu honestamente não vejo, a partir da experiência que eu tenho de implementações e de olhares que eu já tive sobre o assunto, eu não vejo nada de muito novo. Mas por que eu não vejo nada de muito novo? Porque muito do que está ali, para mim, já é quase que óbvio, e eu já venho, de certa forma... Construindo essas práticas. E vendo em muitas outras organizações que são conscientes nesse sentido, já como parte das suas rotinas, do dia a dia. Tem suas práticas, né? Só que isso ainda é minoria. Né? Esse cuidado genuíno ainda é minoria. Então, quando você tem uma lei como essa que força as empresas a olharem para o assunto, você vai forçadamente fazer com que elas cuidem mais desse tema e implementem ações que não eram implementadas até então. E aí eu trago como referência, tem gente que a geração Z, inclusive, não é dessa época, mas quando a gente passou a usar o cinto de segurança. Como é que o brasileiro se adaptou a usar o cinto de segurança nos carros? Começou a ter multa. A multa. Né? Eu, quando era criança, ninguém usava cinto. Né? Era assim, não era um hábito. Agora, bastou virar ali uma lei que gerava uma multa se você não usasse. As pessoas forçadamente, muito a contragosto e reclamando, começaram a utilizar fiscalização o tempo inteiro. Virou um hábito. É rotina. Ninguém, até os próprios carros, né, já tem os sensores. Sim. Ninguém anda mais sem cinto. E não anda por causa de fiscalização. Anda com cinto porque sabem que é importante para a sua segurança. E não porque vão ser multados ou fiscalizados, né? E acho que esse marco, nesse sentido, ele tem esse valor. De você criar forçadamente naquelas organizações que não tinham isso como uma preocupação e fazer com que isso vire um hábito dentro das suas rotinas ali, estratégias de gestão de pessoas. E aí vem uma pergunta bem importante, Éder, que muitas pessoas me fazem, né? Como preparar a liderança para esse momento? Esse é o X da questão, Ana. Eu estou ativando sua bola de cristal de novo. Esse é o X da questão, principalmente porque quem faz a coisa acontecer, né, do ponto de vista cultural e de criação de hábitos, de rotinas, é a liderança. Né? É ela que dá o tom. E quando a gente fala de saúde emocional, quando a gente fala de temas relacionados a isso, é a liderança que faz com que isso
aconteça de maneira mais intensa ou não. Perfeito. É a liderança que normalmente é a causadora do burnout, e a liderança que é a responsável por criar um ambiente leve, equilibrado, e que as pessoas sintam, às vezes, estresse, mas que isso não chega num nível de doença. Adoecimento. Porque o estresse não e aí acho que tem um pouco de cuidado também que a gente tem que ter até nesse recado para algumas gerações e alguns tipos de perfil de pessoas. Mas eu quero trabalhar numa empresa em que eu não tenho estresse. Então esquece, você não vai trabalhar. Você não vai encontrar esse ambiente. Fica em casa porque não vai rolar isso aí. Você vai ter estresse. Faz parte da dinâmica do trabalho. Na verdade, faz parte da dinâmica da vida. A gente tem estresse em casa. Eu gosto disso, Éder. Né? Eu gosto disso. Nós só temos que entender e buscar os nossos mecanismos para lidar com isso. Exatamente. Né? O estresse, na verdade, ele lidar melhor com isso. Do ponto de vista da neurociência, ele é positivo. Ele nos impulsiona, né? Ele nos leva, exatamente. Mas ele tem um limite. Né? Ele tem um limite que... E ele não pode ser contínuo e nem atingir os altos níveis, né? De forma contínua, exatamente. Que a gente sabe aí eu acho que é o prejudicial. Nesse sentido, as organizações e a própria área de RH precisa garantir, em primeiro lugar, o desenvolvimento da liderança. Esse é um ponto, e é uma estratégia. Acaba sendo uma estratégia para você fazer esse movimento. Como a gente acabou de ter aqui um entendimento, que eu concordo super com você. É lei, fiscaliza, ganhou mais um ano, que bom, um ano para trabalhar. Eu vou até buscar essa informação e colocar aqui dentro quando a gente publicar o episódio para a pessoa ter, né, para as pessoas terem a informação mais atual, porque eu estava com 25 de maio na cabeça. E aí, vamos ter que fazer, mas vamos ter que fazer de uma forma que seja eficiente, positiva para todos. Quem é o primeiro passo? A liderança, com certeza, o que você falou aqui. Perfeito. Primeiro passo quem dá o tom, quem vai dar o tom. Enfim, até para a gente buscar realmente esse equilíbrio. A gente sabe que isso é um desafio, porque a liderança tem a sua própria dinâmica, que nós sabemos, né? Uhum. Dentro da liderança, você tem os seus próprios papéis e os seus próprios desafios. E daí são os desafios de alcançar aquelas metas, de bater os resultados, de atingir os resultados, de gerar eficiência para continuar fazendo essa máquina do crescimento, da expansão rodar, né? E não dá para desconsiderar que a liderança também sofre pressão. É com essa também intenção que eu estou falando pela liderança. A liderança sofre a liderança, muitas ao vezes. Ter esse papel, ela está extremamente submetida a elevados níveis de tensão. E na maioria das vezes. Por isso que aquele tema da solidão se conecta muito com a própria liderança. A gente sabe, muitas falas vêm, né, de inclusive obras que dizem a liderança é um lugar solitário, de solidão. Não precisa ser, né, Éder? Não precisa ser nesse tom que a gente está falando aqui da humanização. Acho que a gente também está fazendo alguns convites aqui para as pessoas também tentarem viver uma liderança um pouco mais leve. Será, Éder? E aí eu acho que um dos maiores desafios que as organizações têm, Ana, nesse sentido, primeiro acho que você tem que ter um consenso de priorização no desenvolvimento da liderança, ponto. Não tem espaço para não ter isso na agenda das organizações. Perfeito. Eu preciso ter a minha liderança preparada para lidar, por exemplo, com esse tipo de tema de saúde emocional. E, acima de tudo, preciso que os meus líderes estejam em dia com a sua saúde emocional. Perfeito. É a história da máscara de oxigênio no avião, né? Você tem que primeiro colocar em você para você colocar depois em quem precisa de auxílio. Agora, tem um aspecto que talvez seja um divisor de águas dentro da maioria das organizações, que é, ao identificar uma anomalia no sistema, ou seja, eu tenho perfis e perfis de lideranças e eu tenho pessoas que, apesar do esforço no seu desenvolvimento, elas não aderem a uma estratégia, por exemplo, né, de preocupação genuína com saúde emocional ou com saúde mental ou com um modelo de gestão que aquela empresa valoriza. E aí, onde é que acontece o principal erro das organizações? É na falta de coragem de fazer a mudança.
E principalmente aquele velho ditado, mas ele traz um resultado, né? Esse líder traz um resultado, essa liderança traz um resultado. Mas a que custo? E você vai deixando. A que custo, né? Então, a falta de coragem em fazer o movimento, sou o primeiro a defender que todo mundo tem que ter oportunidade para evoluir, para se desenvolver, para receber um feedback, mais um outro, para tentar, né, colocar essa pessoa num caminho que seja um caminho adequado dentro daquele ambiente. Mas chega uma hora que você vê que, cara, não vai rolar, não dá. E esse é um momento muito difícil. E esse é um momento difícil, só que é um momento em que as empresas que são mais consistentes, Sim. de novo a palavra consistência, em fazer com que a sua cultura permaneça sólida nesse sentido, são aquelas que têm coragem de tomar as decisões, muitas vezes difíceis, algumas que têm sequelas, né, não muito positivas, né, às vezes até no momento ali no ambiente, sim. mas que no médio prazo vão surtir um efeito positivo. Né? E aí, que às vezes são mudanças que são, na maioria das vezes, necessárias, né, quando a gente tem esse contexto. Sim, né? sim. E falando até, pegando um gancho eu vou pegar um gancho do Éder no seu papel de liderança, né, de todos esses lugares por onde você passou, em papéis de liderança. Sendo um homem, vou falar um pouquinho desse assunto. Uhum. Sendo um homem líder em empresas, passando por diversos ambientes, com diversos desafios, enfim. Vamos falar um pouco do espaço dessa liderança masculina de hoje, Éder. Quando a gente também está... eu participo de muitas agendas de desenvolvimento da liderança feminina, com todos esses aspectos e questões que a gente conhece, que a gente sabe que a gente precisa progredir, nível salarial, espaço, voz e tanta coisa, né? Mas voltando para o tema do homem, do executivo, da liderança, muitas vezes é uma liderança que ainda se sente trazendo muito culturas de onde a gente vem. Eu tenho que dar conta, eu tô aqui, eu sou o super-herói, eu não posso falhar, eu não posso pedir ajuda. Esse é um ponto que eu queria te ouvir um pouco, porque você mesmo está tecendo a sua jornada, fazendo as suas escolhas, lógico, seus movimentos, mas também vive essa tensão que a gente falou aqui, do ambiente que às vezes você tem ali, está num lugar de tomar decisões difíceis. Decisões difíceis? Sim. Eu conheço a sua forma humanizada, a sua forma de gestão, mas ainda assim você enfrenta e enfrentará situações difíceis. Na ótica do líder executivo, homem, no mundo como que a gente está vivendo, com tantos aspectos que precisam ser olhados, como a saúde mental, que a gente acabou de falar aqui, como é que você enxerga esse homem líder desse tempo? Como é que você se vê dentro desse papel? Você pede ajuda? Você pede ajuda, Éder, quando você tem situações difíceis? É muito complexa, de fato, né? Acaba que eu estou tendo muitas perguntas para falar do mundo, do universo masculino aqui. E você é uma pessoa legal, que eu sei que, poxa, pode contribuir muito. É uma pergunta muito legal e eu vejo uma evolução muito grande no perfil no autocuidado, inclusive. Ao longo dos anos, né? Eu sou de uma geração que ela já entrou no mercado com uma proposta um pouco diferente de gerações anteriores, onde você tinha já pegou muito uma mais, onda de mudança, né? Onde tinha muito mais comando e controle, onde o chefe era aquele que falava mais alto, onde tinha o soco na mesa, e você tinha que vestir aquele papel, exatamente como ele tinha sido moldado. A liderança era muito mais pelo poder hierárquico do que, de fato, pelo exemplo, pela inspiração. Sem dúvida. Mas eu peguei uma geração já que tinha esse olhar, né? Eu peguei uma geração que tinha esse olhar um pouco diferente, um olhar que nos últimos anos, e a geração que veio depois, que logo depois da minha, que já entra com uma característica de vulnerabilidade muito maior, já se permite. De se permitir ser vulnerável dentro dos ambientes organizacionais, né? Eu lembro que eu tive um gestor que ele falava na época que lançou aquele livro O Monge e o Executivo, lembra? Maravilhoso.
Ele falou assim, cara, não acredito, esse livro que lançaram agora, bem na minha vez de ser chefe, vieram com esse papo de que tem que ser líder servidor. Servidor, Logo agora, na minha vez. na minha vez. Eu que fui acostumado com porrada, com, né, gestor gritando. Foi Eu construído, né? eu achando que eu ia replicar Era a isso, minha né? vez de... E a gente se adapta, a gente evolui. Então, eu vejo uma transição importante. A gente ainda, claro que culturalmente tem muitas coisas enraizadas, né? Muita coisa Sim, ainda que vem do Carregamos. masculino, de ter que, né, se mostrar forte o tempo inteiro, de que não pode mostrar fraqueza, porque talvez a vulnerabilidade abra espaço para essa pessoa não dá conta, talvez, de Perfeito. assumir coisas mais complexas, complexas. né? Não dá conta de repente, um momento de crise, e que é uma grande besteira, né? Porque acho que a gente tem aí espaço para todo tipo de perfil. Sem dúvida. E tocando no tema de pedir ajuda, eu acho que hoje, talvez mais do que nunca, muitas pessoas, né, procuram, né, ajudas, né, terapias. A gente tinha um mito muito grande, né? Dentro e fora das Principalmente empresas. para homem, né? Assim, aquela coisa do Não posso. Imagina, eu, psicólogo, terapia psicólogo, não. e tudo mais. mentor, né? mentora, não preciso disso. Então, acho que hoje a gente tem muito mais espaço, normalizou mais isso, né? Assim, acho que essa forma. Bacana. E naturalmente é algo que vai sendo construído dentro dos ambientes organizacionais. E mudanças ainda à frente, né, Éder? Que a gente está vendo que a gente está em franca mudanças à transição, frente, né? Claro. Que esse homem cada vez mais ocupa um lugar de um ser humano. Sim. É um ser humano ali. E assim como a mulher, que bom se a gente pudesse olhar o homem e a mulher em posições de liderança como seres humanos. Acho que é sobre isso que a gente está aqui. Sim. Efetivamente Vai ter momentos conversando, em que vai ter momentos em que o homem vai precisar exercitar mais a sua masculinidade, a mulher a sua feminilidade, e é isso, e faz parte. Faz parte. Tem que ser assim, né? A gente Somos assim. somos assim, né? A gente não pode negar a nossa natureza. Não podemos. Né? Negar a natureza talvez seja o principal erro, né? E aí, no sentido de você precisar ali em algum momento, né, colocar um ponto ou ter uma atitude que ela vai ser necessária com o tom que precisa ser naquele Perfeito. momento. Vai ter momentos que você vai ter que recuar, você pode ser um pouco mais vulnerável ou não. Então, É isso aí. a gente vai seguindo desse jeito. Muito bom. A gente poderia ficar aqui horas, né, Éder? Eu tenho 3 perguntinhas aqui de 3 queridos que Bora. participam com a gente aqui e já agradecendo, né? Vamos lá. Você teve algum momento na sua carreira profissional que você se emocionou ao perceber que estava fazendo a diferença na vida de alguém para além dos resultados financeiros? Se sim, isso mudou você como líder? E como isso mudou você? Uau. Eu já dei um exemplo aqui que você me impactou, né? Bom, já tive algum... Perdão, é a Fernanda Fernandes, psicóloga integrativa. Fia, Beijo para Fernanda. uma querida. Eu já tive alguns momentos marcantes na minha vida assim, profissional, mas teve um em especial que me marcou muito, e ele me fez refletir sobre o tamanho do impacto que muitas vezes a gente provoca nas pessoas e a gente não tem dimensão, Perfeito. porque ali faz parte do seu dia a Você dia. acha que é o do seu meu trabalho, Cara, eu tô fazendo suas o atividades. que eu tenho que fazer, que eu acho que eu tenho que fazer, que é... Você pode ter mudado a rota de alguém. E aí, uma vez eu tava na minha mesa, assim, de trabalho. E aí passou uma pessoa, assim, do lado da mesa e na época eu trabalhava numa empresa que a gente tinha ao lado das mesas o nome, né, das pessoas. Aí passou um rapaz, assim, um homem, e ele olhou, Éder Monteiro? Aí eu olhei pra ele assim, eu não reconheci de cara. Ele, cara, sou fulano de tal. Você me selecionou na época, na empresa tal, para uma vaga que a gente tinha, e não sei o que, uma vaga técnica e tudo mais. Cara, hoje em dia eu sou coordenador. Olha isso. E aí ele olhou para mim e fez assim, foi você. Olha isso, gente. E ele falou e saiu andando. Cara, eu parei assim, juro pra você, uns 2 segundos, meu olho encheu d'água, assim. Não acredito, Assim, acredito. Cara, depois eu me lembrei quem era. Quem era a pessoa e qual foi o processo? Foi um problema, assim, foi um processo seletivo, uma coisa que, cara, escolhi o cara, é legal e tal. Que bacana. Mas ele tinha atribuído a mim a oportunidade de uma mudança na carreira dele, na vida dele, e hoje ele já estava com uma posição de liderança,
E aí ele falou assim... Ele estava E em aí ele fez assim, crescimento. foi você, E ele colocou sabe? você ali naquele ponto de mudança. Que Você bacana fez parte isso. disso. Que bacana. E eu falei, cara, quantas pessoas a gente não toca, né, não impacta. E Direta e muda indiretamente, que acaba fazendo um grande impacto e a gente não faz nem ideia, né? E isso me bacana. emocionou, assim, e eu passei, a partir disso, valorizar mais ainda esses momentos de impacto, sabe? Muito bom, muito bacana. Então, a pergunta da Fernanda aí, a gente já sabe, Fernanda, qual foi esse momento que tanto emocionou o Éder lá atrás. Eu trago uma pergunta do Cícero Olivieri, vice-presidente de engenharia e CTO. Fera aí. Um grande abraço para o Cícero também. Obrigada por compartilhar com a gente aqui e enriquecer o nosso debate, né, Éder? Como conciliar gestão com propósito de longo prazo, com a urgência de entrega de resultados no curto prazo, Éder? Falamos disso ainda há pouco, das tensões, das pressões. A gente tem que fazer, como líder, as rodas, né, rodarem, girarem, mas... como fazer isso, conciliando com propósito, com humanização, pegando aí a carona da pergunta do Eu acho que é ter propósito de verdade, né? Porque não é uma dicotomia, não pode ser ou. Então se eu precisar obter resultados de curto prazo, eu posso desconsiderar o meu propósito. Não, eu tenho que pensar nos resultados como parte do meu propósito. Eu tenho que pensar nos números e naquilo que eu preciso atingir no curto prazo como algo dentro do meu propósito. Claro, claro. Porque senão, o meu propósito não é propósito de verdade, né? É qualquer outra coisa que me ajuda talvez a nortear algo ou inspirar a organização a algo, mas que não é a propósito. Porque se é de forma genuína, tudo aquilo que vem dentro desse contexto... Está conectado. Está conectado, ou deveria estar, né? Quer dizer, então, talvez o desafio... Você pode até se distanciar, mas você não pode se perder dele, né? Talvez o desafio seja assim, como é que eu conecto, né, os meus objetivos ao meu propósito? Perfeito, né? Perfeito. Não é simples. Não é simples. Dizendo que, então só faz isso que resolve. Não. Acho que exige um nível de maturidade, de autoconhecimento, da liderança, uma clareza muito grande naquilo que a gente quer como organização, nos nossos objetivos, em como a gente pretende fazer esses objetivos, quais são os acordos, aquilo que é aceitável ou não aceitável aqui dentro para que a gente atinja esses objetivos. E aí você vai... E o legado que a gente quer deixar, né, Éder? Sobre isso no final, dúvida, né? Muito bacana. E o Rafael Marques, executivo C-Level e board member, um abraço para o Rafa também. Boa, Rafa. Manda pergunta para você. Éder, em sua vivência como profissional de RH nas áreas de gente e gestão, como você enxerga o atual estágio de maturidade das empresas em valorizar efetivamente um modelo de gestão e de liderança com propósito maior de transformação além dos resultados financeiros? Ainda é uma jornada exclusivamente protagonizada pelo próprio líder executivo que se engaja na causa ou já vê um movimento de valorização desse modelo de gestão pelos acionistas e membros do conselho? Uau. Rafa está aí olhando também essa área de conselhos, né? Então achei bem interessante essa pergunta. A gente está em transição, na minha opinião, sobre isso, né? A gente está em transição. Eu acho que já existem organizações em que há uma consciência maior dentro de um board, dentro de um grupo ali de tomadores de decisão sobre aquilo que de fato importa no modelo de gestão. Um modelo de gestão que seja além, né, como prioridade, além do retorno. O retorno, obviamente, ele vai ser sempre pauta, né? Sem não existe dúvida. essa utopia de que, não, a empresa precisa ser humanizada e pensar não só no lucro e talvez nem tanto no... Não existe não pensar nem tanto no lucro. O lucro e os resultados, eles fazem com que a organização exista. Né? Agora, pensar além dos resultados, aí acho que está o X da questão. Bacana. E aí acho que entra o conceito de capitalismo consciente, Perfeito. que é muito bacana. Perfeito. E que faz com que as organizações comecem a adotar algumas medidas e um olhar que, ok, resultado é importante para mim, mas deve ser algo olhado, buscado no dia a dia,
Mas eu tenho outros elementos que precisam andar em conjunto com isso, elementos sociais, ambientais, emocionais e tudo que envolve, né, um contexto também humanizado, Sim. Fazendo com que aquelas organizações que, inclusive, existem, né, dados concretos estatísticos, né, de capitalismo consciente que mostram que as empresas que adotam essas medidas conseguem os seus resultados e lucratividade de maneira mais consistente e muitas vezes até, né, superiores. Sem dúvida. Então, eu vejo que a gente está numa transição, ainda nem todo mundo tem a clareza e a consciência disso, mas acho que é um trabalho costumo dizer que de letramento, né, de fazer com que cada vez mais as organizações nas camadas de liderança entendam a relevância do seu papel dentro de um ambiente que vá além dos resultados. E aí, de novo, voltamos naquele mesmo tema que é de desenvolvimento de liderança. Perfeito. Mas eu acredito muito que isso precise vir de cima. Ótimo. Porque facilita muito, né, o processo que vem logo na sequência. Sem dúvida. E é o papel social de uma empresa, né? Quando a gente fala de capitalismo consciente, né, Éder? Sim. É você como um organismo que está ali com seu propósito, com seu papel de gerar resultados, mas que também desenvolve práticas sociais, faz aí uma devolutiva para a sociedade e constrói um ecossistema saudável para todos. E isso só leva a crescimento, a expansão. Não tem muito mistério sobre isso. Então, acho que é um olhar da abordagem de capitalismo consciente que é bem, bem interessante. Eu gosto desse olhar também. Então, a gente está chegando no final, eu já estou aqui pensando num segundo episódio. Tem que dizer isso, adoro conversar com ele. Mas eu queria te pedir para você deixar aqui uma mensagem final. Esse olhar de tudo que a gente fez aqui, um olhar dessa organização humanizada, desse caminho que a gente enxerga que estamos em transição para caminhos melhores, né? Queria que você deixasse aqui a tua mensagem final, Éder. Conta. Ana, primeiro, obrigado, foi uma delícia esse papo. Adorei. Passou rápido pra caramba. Adorei. A gente pode marcar um segundo episódio aí, com Vamos pensar um segundo episódio, já fica combinado. Mas deixando como mensagem final e conectando com o tema que a gente conversou desde o início, né, de como é que a gente humaniza mais as organizações, eu acredito muito num processo de ampliar a autoconsciência. E talvez se cada um, né, dentro das organizações e as lideranças como um todo, e cada um de nós tivéssemos mais espaço e oportunidade para que a gente olhasse um pouco mais para dentro, para que a gente tivesse uma leitura mais adequada de quem somos, né, das nossas potencialidades, das nossas fraquezas e das nossas vulnerabilidades e tudo mais, mas acima de tudo que a gente ampliasse essa autoconsciência sobre nós mesmos, eu não tenho dúvida que a gente teria um ganho muito, muito significativo. Perfeito. Dentro de muitos desses assuntos que a gente acabou de falar aqui, que foram diversos, né? Sem dúvida. Mas todos conectados a um eixo central. Então, para mim, a mensagem é: cuide do seu olhar interno, né? Se conheça mais, busque entender quem de fato você é, porque isso, sem dúvida, vai te ajudar a mudar o seu olhar para o outro, né? Seja o outro que trabalha diretamente com você, como um liderado do seu time, seja o outro que é um par, seja outro que é um colega de trabalho, seja um outro que é um fornecedor, um stakeholder aí dentro de você, se você é empreendedor, se você é empreendedora. Na medida em que a gente se conhece mais, na medida em que a gente se conecta mais com a gente mesmo, a gente começa a ter uma leitura diferente do mundo, né? E talvez esse seja o grande ganho que a gente tem aí como sociedade, fazendo com que as pessoas evoluam também como indivíduos. Então, acho que essa é uma mensagem excelente, potente aí para deixar. E eu gosto da autoconsciência, eu gosto muito desse ponto que o Éder trouxe. Tenho ouvido cada vez mais frequente nessas conversas com pessoas de RH, com pessoas que não são de RH. Eu gosto muito dessa provocação, conheça-se mais, né? Entenda mais como é que pode lidar com os desafios, com as pressões, com as tensões. Falamos sobre tanta coisa aqui. Então, eu queria te agradecer muito. Foi uma conversa que a gente não seguiu o roteiro, a gente já imaginava. Obviamente. Éder conhece já, e eu estou aprendendo aqui.
E adorei a troca, adorei tantas coisas bacanas que você trouxe aqui. E vamos já deixar marcadinho aqui na agenda um próximo episódio, Éder. Já fica o convite, até com a audiência aqui, né? Já ligada para acompanhar. Então, eu queria agradecer. Aqui o episódio foi fantástico. Gratidão aqui ao Éder, gratidão ao Unix Audiovisual, parceiro Rafael Amon, que faz esse trabalho aqui com tanto carinho. Então, minha gratidão, meu agradecimento a eles também. E aliás, está de parabéns o estúdio aqui. Bacana, né, Éder? Achei altíssimo nível. Bacana. Então, a gente já fica aqui planejando o próximo, né? Coisas muito bacanas vindo à frente. Até logo, até breve. Tchau, tchau, pessoal.